Aqui estamos início do verão, 3 de junho. Quase tudo o que você pode ver ali são plantações que começamos na estufa e colocamos como pequenos módulos. Então, plantado no final de março, o manto sobre isso estimula o crescimento. Na frente, se eu começar com esta cama vazia, foi queimada até recentemente e apenas a torcemos porque estava começando a florescer. Isso vai ser alface para o verão. Isso ficará vazio por 3 semanas e depois será plantado com mudas no final de junho. E essas plantas vão substituir a alface atrás da qual já colhemos 5 vezes. Eles têm colhido por 5 semanas. Estamos colhendo apenas as folhas externas semanalmente, e elas continuarão assim por mais 5 a 6 semanas, até começarem a se erguer para florescer. E atrás, são na verdade canteiros de teste onde estou experimentando muitas coisas diferentes, métodos de preparação do solo ou não, e diferentes compostos, e também rotação ou não. Então eu vou explicar isso. Vou caminhar até lá e vamos apenas olhar para isso. Cama por cama. Há 6 camas em 3 fileiras. Vou apenas explicar isso para você. Existem muitas camas diferentes aqui e elas estão divididas em 3 faixas, que correm horizontalmente em direção às macieiras no final. E também existem 6 camas que correm nesse sentido, se você quiser. Então, vou explicar cama por cama o que está acontecendo. Mas primeiro vou explicar brevemente as faixas, que são as 2 primeiras faixas aqui. Aquela e essa aqui ao meu lado são sem escavação, mas elas têm compostos diferentes. Então, estamos comparando a mesma preparação de solo sem escavação com o mundo para câmbio na mais próxima da câmera e composto comprado, que é meio resíduo verde de jardim e meio composto de cogumelo, um composto bem fino, os que eu compro. E a terceira faixa, na verdade, é a faixa 1, porque contamos do outro lado, Tom. Aqui está mais distante da câmera, é revirada geralmente todo outono, após a colheita de verão. Então colocamos um garfo de jardim 25 centímetros, 10 polegadas bem fundo, e alavancamos para soltar e arejar. Vamos ver o que acontece. E essa faixa e esta aqui têm o mesmo composto. Então com esses 2 estamos comparando a aeração com a não escavação. Os detalhes disso estão no meu site, sob o banner Aprenda, na barra superior. Você rola para baixo e tem experimentos, e então há diferentes experimentos nessa página. O experimento das 3 faixas é como eu chamo este. Aqui também estamos testando rotação ou sem rotação. Então, por exemplo, estes são feijões bolote e feijões corredores. E este é o 7º ano consecutivo que os cultivamos nesta faixa de terra. É o 3º ano seguido que plantamos saladas de inverno. E estes são os restos que, na verdade, não precisamos mais para a colheita. Então eles vão para a pilha de compostagem, mas eu vou pesar a alface que está lá. Essas alfaces têm quase 9 meses desde que foram semeadas. Elas estavam cobertas por uma malha durante o inverno. Os Grenoble Reds, fantástica variedade de alface de inverno. Eu tenho colhido elas aproximadamente todo mês no inverno, e mais recentemente a cada 2 semanas para a alface de folha. Então eles vão terminar e colocar varas para os feijões, que veremos no próximo vídeo. E a abóbora que está crescendo aqui é o 6º ano de 7. Teriam sido 7, mas um ano houve ventos fortes nesta época, vendavais que destruíram as plantas. Cultivamos beterraba, mas meu objetivo principal é plantar a abóbora no mesmo local. Não há ideia de rotação, é apenas para ver o que ocorre. Não estou afirmando que a rotação seja uma má ideia, mas estou curioso para ver como essas culturas crescem quando você não as roda. Essas abóboras curry, uma variedade vermelha de inverno precoce e de boa conservação, serão colhidas no final de agosto ou início de setembro. E então provavelmente plantaremos espinafre como no ano passado. Então haverá uma safra de inverno de espinafre. Antes do espinafre, colocaremos um pouco de composto. O composto é aplicado anualmente nos canteiros em uma camada de cerca de 5 centímetros. E o terceiro canteiro atravessando é de favas largas.
Variedade Aqueductia Claudia, excelente para o inverno. Guardar sementes em casa ajuda com o vigor e a qualidade. Não é difícil salvar a semente de fava. E nós colhemos eles com tudo em 3 baldes ou caixas apenas para diferenciar. E então pesamos a colheita para ver quais são os resultados com cada colheita. Estamos prestes a fazer a primeira colheita de favas. E então essas favas estão no 5º ano no mesmo lugar ali. Eles estão me surpreendendo de verdade. Eles parecem muito saudáveis e não mostram nenhum sinal de que haja um problema em crescer no mesmo lugar. Não estou dizendo que gostaria de fazer isso sempre, mas isso apenas mostra que se você tivesse pouco espaço para seus vegetais favoritos, não precisaria rotacioná-los muito. Agora vamos observar as 3 camas do outro lado das favas largas. Então você pode ter tido uma ideia de como todas essas camas dentro das faixas estão produzindo 2 safras por ano, a partir de uma única aplicação de composto e... Essas 3 camas, por exemplo, temos bem. A cama 4 atravessando é de batatas. E esta é a Charlotte segunda precoce. Não a principal, mas na minha experiência, ela rende bastante bem como a principal. Você pode ver a colheita do ano passado no vídeo que fiz. Batatas sem escavação. Estamos colhendo batatas Charlotte desta mesma área aqui. Então este é o 5º ano consecutivo de batatas neste mesmo solo. Uma desvantagem é que você obtém batatas voluntárias. Com o método sem escavação, você não obtém muitas, porque o solo é firme abaixo de onde são plantadas. Os próprios tubérculos, as batatas, não vão muito fundo. A maioria fica perto da superfície, facilitando a colheita, sendo apenas necessário puxá-los para fora. E essa colheita será em cerca de 5 semanas. Você pode ver 1 ou 2 florescendo ali, botões na maioria das plantas de batata aqui, sugerindo, você sabe, talvez mais 1 mês, então colheita. Tenho algumas plantas de alho poró semeadas em abril que estão crescendo. Então elas já devem ter um tamanho considerável. Nós vamos colocá-las até meados de julho. Em breve tudo isso mudará. Enquanto aqui temos alface logo à frente, tão bonito. As variedades Tabiam, principalmente as 4, verde acinzentadas, folhas bronze que não são do tipo coração. Nenhuma dessas é do tipo coração, mas você pode usar esse método com variedades desse tipo. Este é um lolo, Rosa Tosca. O método que fazemos aqui é novamente apenas tirar as folhas externas. Já faz 10 dias desde a colheita, um pouco além do usual. Perdemos uma na última sexta-feira. E dependendo de quão pequenas você as quer, ou quão rápido você quer que elas cresçam novamente, sabe, você poderia fazer isso. 8 folhas em 10 dias, ótimo para um lolo. Então colhemos esse semanalmente. E na verdade já tivemos cerca de 25 quilos, isso está correto? Sim, está certo. Calculei outro dia que são 25 quilos de alface folha, como pode ver aqui. É um vegetal de alta produtividade que pesa 1 quilograma. E esses vão terminar quando finalmente florescerem na 2ª semana de julho. Posso plantar chicórias por serem da mesma família de plantas, passando no teste de não rotação. E por fim, o espinafre, que foi muito bem colhido. Já tivemos cerca de 7 quilos até agora, retirando as folhas externas sem cortar nada. Com o espinafre e a alface não cortamos nada. Assim você obtém um rebrotamento mais vigoroso e as plantas vivem mais. Colher folhas grandes é rápido. E assim, até agora, a faixa mais produtiva é a que possui composto de esterco bovino, que na verdade era esterco de vaca de 3 anos. Ele ficou ao ar livre com a chuva passando, mostrando que os nutrientes não se lavam de um composto bem amadurecido. E a dificuldade com o cesto canteiro ali atravessando é a sua proximidade com as macieiras, que, claro, continuam crescendo. No início deste experimento, elas eram minúsculas. Este é o 7º ano aqui cultivando coisas. E eu praticamente desisti de cultivar qualquer coisa naquela faixa, na cama mais próxima das macieiras durante os meses de verão. A menos que seja um verão realmente úmido, porque tínhamos couve lá no ano passado e ela mal cresceu. Mas na verdade decolou em outubro, uma vez que as macieiras pararam de crescer. Essa é outra possibilidade. Vou tentar e ver o que acontece.
E nós voltaremos aqui e começaremos com uma visão geral para que você possa ver a mudança global, por assim dizer, na segunda metade de julho, daqui a 6 ou 7 semanas. E será fascinante ver no vídeo quanto mudou nesse tempo, porque estamos muito no período agora de crescimento máximo. E, por exemplo, as ervilhas que estão atrás da câmera no momento que você terá visto na tomada panorâmica antes de eu entrar nessas faixas, elas também teriam ido. E atrás delas está o aspargo, que é meio que uma cama vazia no momento, estamos colhendo o tempo todo. E isso começará a crescer em uma floresta de samambaias de aspargo. Então vejo você de novo, segunda metade de julho. Então, 6 semanas depois, e veja quanto crescimento aconteceu em essa incrível época do ano em que, com as 6 semanas que acabamos de ter, é praticamente a máxima luz do dia para qualquer um no hemisfério norte. E em 51 graus norte no solstício, o sol aqui nasce às 10 para as 5 da manhã e se põe às 9h20 da noite. Isso é um dia muito longo. E ainda não são 7 horas da manhã aqui, já estava bastante sol. Incrível. Dá para ver a rapidez com que os feijões e as abóboras estão crescendo. Ambos o teste dentro de um teste aqui. Temos, por um lado, este é o 7º ano consecutivo de feijões no mesmo lugar e o 6º ano consecutivo de abóboras no mesmo lugar. E todos eles estão com uma aparência bastante boa. Mas há uma diferença entre as faixas, que é o outro aspecto do teste, onde você tem as camas bifurcadas mais próximas de mim e a cama sem escavação no meio com o mesmo composto. Comparando os dois, observo um crescimento bem mais intenso no sem escavação em relação ao bifurcado. E nas abóboras, está se manifestando como essas folhas bastante amarelas que não são um vírus. É algo que, trocando ideias com outros cultivadores, são apenas plantas um pouco estressadas. E não conseguem enraizar e fazer fotossíntese tão fortemente como gostariam. O que você pode ver acontecendo ali na cama do meio. Essas são as mesmas plantações no mesmo dia, com o mesmo estoque de sementes. A única diferença é que aquele solo foi revirado e esse não foi cavado. E então aqui podemos observar outro aspecto do teste sem rotação. Porque este é o 5º ano consecutivo de repolho aqui. E é o 5º ano consecutivo de alho poró. Mas da última vez que estivemos aqui, essa faixa, essa cama era de favas. Então tudo isso aconteceu. Na verdade, foi 10 dias após a filmagem da última vez, no dia 13 de junho, que fizemos a última colheita das favas aqui. Então, naquela mesma manhã, cortamos as plantas na base, ao nível do solo, e fundo o bastante para não voltarem a crescer, mas deixando a maioria das raízes no solo. Que não terá sido muito nitrogênio. Muitos dos nódulos são usados pelas plantas, mas deve ter sobrado algum. E então plantamos esses repolhos, que são o field kraut, e alguns repolhos vermelhos e cabis. Uma boa seleção de repolhos para a colheita de outubro e novembro. E vou manter a malha por um tempo até que fiquem muito grandes. E a empurrem para cima, e então eu vou tirar a malha e vou começar a pulverizar. Não com frequência, mas a cada 18 dias, digamos, com Bacillus thuringiensis, o spray contra lagartas, que só afeta lagartas. E vou te mostrar, na verdade, enquanto estamos aqui, para ilustrar o ponto de que a malha não resolve todos os problemas. Como uma mariposa conseguiu entrar. E realmente causou bastante dano a este repolho. Mas, em geral, são plantas limpas e bonitas, como você pode ver. Então isso é bom. Mas é o 5º ano consecutivo de repolho no mesmo local. E aqui nós temos o 5º ano consecutivo de alho poró no mesmo local. E esses nós plantamos apenas 4 dias atrás. Eles foram plantados após as batatas. Então, a colheita de batatas shalote que vimos da última vez, nós as colhemos. Não é necessário desenterrá-las. Basta puxá-las sem cavar e elas saem perfeitas. E conseguimos 48 quilos desta área que não tem alho poró.
Todos estão em um saco no galpão e vão durar até março, mesmo que não sejam consumidos antes. Charlotte é ótima variedade para esse crescimento precoce. Armazene bem, plante algo diferente. No ano passado, esses alhos poró renderam cerca de 26 a 28 quilos durante o outono. Está tudo bem. Vamos então ver os 2 últimos canteiros. Este é o lugar onde estavam as belas fileiras de alface, 6 fileiras de alface, e só sobrou uma, que é a Lolo Rosso Tusca, Tuska. Sempre noto que essa variedade de alface não tem o maior rendimento, mas produz por um período prolongado. Então, já tivemos 12 semanas de colheita, são essas aqui, e ainda estão produzindo. Então, retirando as folhas externas. Acabamos de deixar essa fileira e plantamos chicórias. Então, isso agora são as chicórias, é o segundo plantio. Preciso verificar isso porque estão empurrando um pouco pela rede. Não tínhamos aros grandes o bastante para o trabalho. Na verdade, podemos mover aqueles em seguida. Essas chicórias foram semeadas por volta do dia 10 de junho, plantadas aqui no início de julho. E a ideia é que elas formarão corações durante setembro e outubro. Belos radíquios. Esse é o plano. Mas eles são muito populares entre os coelhos. E é para isso que serve, é para proteção contra coelhos. E aqui o segundo plantio era espinafre. Da última vez. E nós arrancamos isso e fizemos a colheita final do espinafre. Foram mais de 20 quilos de folhas de espinafre desta área. E, na verdade, estou impressionado que eles estão indo tão bem quanto estão, porque estão em competição com as macieiras pela umidade. Você pode ver que essas árvores são bastante fortes, mas fizemos uma poda de verão nessas macieiras, retirando pelo menos metade do novo crescimento que ocorreu desde março ou mesmo abril. E isso reduz a quantidade de umidade que essas árvores estão retirando daqui, mas estamos regando. Até agora temos regado esta aqui com bastante regularidade, esta aqui com bastante regularidade. As batatas nós mal regamos apenas uma vez. Poderíamos ter regado mais, mas ainda conseguimos colher 48 quilos, apesar de nos deixarem secos. Então regamos bastante antes de plantar os alhos poró. Regamos o repolho regularmente, não muito, pois ainda estão pequenos, apenas o suficiente para mantê-los crescendo devido à falta de chuva. Começamos a regar a abóbora e os feijões agora que estão entrando na fase de frutificação. Eles não tinham água antes disso. Eles ficaram bastante secos, mas estavam bem. E vou apenas terminar este artigo de julho com uma menção à produção de alface aqui, que é de mais de 55 quilos. 55 quilos, isso é como 130 libras de folhas de alface desta área. Para você ter uma noção, poucas plantas são necessárias para colher uma quantidade significativa de salada. E eu terei mais alguns números para você na próxima vez que voltarmos. É realmente impressionante, sabe? Quanto alimento vem dessa área não tão grande. Em apenas 2 semanas, desde a última vez que estivemos aqui, você pode ver bastante crescimento. Eu acho que julho é o mês que mais cresce no ano. Então, nessas 2 semanas, esses feijões simplesmente apareceram. É simplesmente incrível. Lindas flores brancas. Semente branca de serra. Então eu não estou colhendo eles. Você poderia colher como feijões de corredor em vaso, mas nós os deixamos para semente. E então a abóbora terá a abóbora curry. Essas plantas não estão tão felizes nas camas, que são garfo comparado ao sem cavar a lenha, mas em parte, como resultado, as abóboras estão ficando bastante vermelhas e com a pele dura. Então, sabe, no final de agosto, dentro de 1 mês, haverá uma colheita de abóbora de inverno lá. Enquanto o repolho de outono também está se desenvolvendo muito bem e parecendo muito saudável. Não há dúvida alguma de que a malha realmente ajuda eles.
a proteção que oferece contra pragas. E você pode ver, na verdade, como há danos de besouro-pulga na borda, onde a malha está tocando as folhas. E os besouros-pulga, de alguma forma, conseguem entrar lá ou colocar ou comer através da malha ou o que quer que eles façam. Mas eu vou manter essa cobertura agora por um tempo até que as plantas cresçam tanto que empurrem na borda. E então teremos que tirá-la e eu vou colocar um pouco de Bacillus thuringiensis para dar indigestão às lagartas para que elas não comam os corações. E então aqui a malha contra a traça do alho-poró, novamente fazendo um bom trabalho também de reter um pouco de umidade. Acho que tem estado muito seco. Não choveu nas últimas 2 semanas. Então temos regado. O solo está úmido. Ontem à tarde dei água aos alhos-poró, que estão apenas começando a crescer agora, mostrando sinais promissores. Bem, aqui as chicórias realmente começaram a crescer. Nós temos colhido. O lollipop ainda está crescendo, essa variedade Tusker que foi semeada em fevereiro, plantada lá em março, e ainda está produzindo no final de julho. Acho que após mais uma colheita arrancaremos as plantas. E a chicória realmente está começando a crescer. Elas não parecem muito no momento, e não começarão a se desenvolver até setembro. E finalmente a couve e o repolho ali não estão tão ruins porque tiramos a malha. Há algum dano de insetos, mas não tão ruim. Nós temos feito 2 pulverizações de Bacillus thuringiensis a cada 15 dias nessas plantas. Principalmente estou mais preocupado com o repolho para não deixar as lagartas comerem o coração, enquanto ele se desenvolve. Na verdade, há uma couve lá que não protegemos de nenhuma forma. Foi um teste para ver o que acontece quando você planta couve ou repolho sem nenhuma proteção contra insetos. É uma boa ilustração de usar as coberturas de malha realmente ajuda. E é 8 de setembro. Desde a última vez que estivemos aqui há 7 semanas, as coisas cresceram bastante. Algumas colheitas aconteceram e um novo plantio foi realizado. Essa linha aqui onde tínhamos abóboras antes, e as colhemos apenas 5 dias atrás. 20 quilos de abóbora de inverno aqui. Abóbora curry ou cebola vermelha. Então agora todas estão curando, mantendo-as quentes para obterem uma pele dura para uso no inverno. Enquanto isso, o espinafre já está crescendo. Isso é espinafre medania, um fantástico espinafre de inverno. Muito resistente. Estes foram semeados no dia 10 de agosto e plantados aqui no final de agosto e início de setembro. E estes poderiam começar a produzir, veremos, em outubro, e sobreviver ao inverno para prosseguir na primavera. E estamos apenas começando a colheita desses feijões. Ainda não são muitos, mas aguardamos por estes. Na verdade, tem um aqui que eu posso mostrar para você, por exemplo. Então este é o feijão corredor de serra, e esta é a colheita que estamos fazendo agora. Esperamos até que as vagens sequem. E então você tem esses lindos feijões brancos na vagem, que são a colheita de feijões secos. Então haverá colheitas sucessivas aqui durante o próximo. 5 ou 6 semanas de feijões secos e borlote. São 7 anos seguidos no mesmo lugar. Há 5 couves e alhos-poró. Então, nossa, eles estão se aquecendo até um pouco agora. Esses são incríveis. Temos uma variedade de repolhos. Temos o Filderkraut e o repolho vermelho granate e o repolho branco cabis. E esses foram colocados depois das favas largas. E você pode ver como eles parecem bem saudáveis. Esse é realmente o problema com as brássicas no verão. Eles podem sofrer muitos danos de insetos. E eu tenho passado e removido as folhas exteriores. Como tem uma grande aqui que pode ser removida em breve. Ela tem bastante buracos. Mas basicamente as folhas do coração são as mais críticas. Especialmente agora. Não gostamos que as lagartas entrem lá. Então estamos pulverizando este Bacillus thuringiensis para garantir que a cada 18 dias ou mais as lagartas não danifiquem esses corações.
E esses corações realmente ficarão prontos bastante em breve agora. Eles estão um pouco mais cedo do que eu gostaria. Espero que eles resistam por um tempo, pois gosto muito desses para a colheita de outubro. Mas as chuvas decentes realmente fizeram a diferença. Eles estão inchando. O mesmo se aplica aos alhos poró que adoram solo úmido e umidade. Então a chuva que tivemos recentemente tem sido boa. E considerando que eles foram plantados aqui apenas 8 semanas atrás, você sabe, isso já é um crescimento bastante constante. Há diferentes variedades aqui. As daquele lado são um pouco mais precoces, por isso estão maiores que as deste lado. E como esses estão seguindo as batatas, nós os regamos bastante porque as batatas sugaram toda a umidade. A combinação da nossa rega e da chuva está ajudando-os. E estamos apenas removendo algumas das folhas mais velhas, ocasionalmente, se elas tiverem muito ferrugem. Quanto às ervas daninhas, quase não estamos fazendo capina aqui. É um lugar muito agradável e sem ervas daninhas. No momento, as sementes de cardo trazidas pelo vento são a principal erva daninha. Então isso é remover o estranho. Cardo muito pequeno. As chicórias formaram belos corações. A última vez que você os viu, eles ainda eram plantas pequenas. Agora cresceram e estão atingindo um estágio em que começam a dobrar seus corações. Eles estão apertados, na verdade. Vou colher um para você ter uma ideia do que estamos procurando, porque você realmente não vê isso. Quando estão crescendo, eles parecem que eu geralmente os torço para remover apenas a raiz principal ali. Estou deixando muitas raízes pequenas. A ideia é impedir que eles voltem a crescer. Você pode deixá-los crescer de novo, mas eu não quero isso. Então você tem isso. E então isso parece, sabe, uma grande chicória verde. Mas à medida que você tira essas folhas externas, começa a encontrar um coração muito bonito. Veja a diferença de cor. Se eu tirar mais uma folha, você realmente verá isso. Onde aquela explosão de vermelho acontece no meio, e isso está se sentindo apertado. É uma chicória bola vermelha, palorosa ou ruiva, e provavelmente tem um bom meio quilo de folhas de chicória ali, que você poderia muito bom assado, ou nós as desmontaríamos e colocaríamos em sacos de salada. Por exemplo, há muitas coisas que você pode fazer com chicória. O agridoce, ênfase no doce realmente, porque toda essa amargura está lá, o doce com muito sabor. E finalmente, tínhamos aqui alguns repolhos entre as couves que estão quase acabando. Tenho cortado bastante. Sobraram 2 repolhos ali. E a couve estamos começando a colher agora. Até agora tenho retirado principalmente as folhas inferiores, porque elas sofreram todos esses danos no verão. Essas folhas que estão cheias de buracos, besouro pulga, mas os besouros pulga agora, nesta época do ano, são menos. Em teoria, eles não deveriam ser muitos. Foi um ano ruim para os insetos, é verdade. Porém, no outono, as folhas ficam mais saudáveis e a colheita melhora. Continuaremos colhendo as folhas mais baixas por um bom tempo ainda. Terminaremos esta série com mais uma olhada neste enredo no final de outubro. Então, estou ansioso para vê-lo então. Estamos aqui, 23 de outubro. Tanta coisa cresceu aqui este ano. Na verdade, cerca de 255 quilos de vegetais desta área que estivemos observando, isso já é mais de 600 libras de colheita. Como, por exemplo, na primeira cama ali, onde eu acabei de puxar um pouco a cobertura de lã para mostrar a plantação que fizemos há apenas 2 semanas de saladas para o inverno. Então essas são plantas de alface endívia, cebolinha e alface de cordeiro, que foram plantadas no dia 10 de outubro, no mesmo dia em que fizemos a colheita final dos feijões que estavam ali. Então os feijões trepadores deram ao todo 11 quilos de feijões secos, que agora estão em potes na casa. Então isso é um maravilhoso estoque de comida para o inverno, primavera e até mesmo o próximo verão. E essas saladas provavelmente terão uma primeira colheita antes do Natal, depende do clima.
Então, se tudo correr bem, eles vão colher, digamos, uma colheita em janeiro, uma em fevereiro, 2 em março, 3 em abril, esse tipo de coisa. Uma pequena quantidade. O espinafre seguiu a abóbora que estava aqui anteriormente. Então tivemos 20 quilos de abóbora de inverno, que novamente estão na despensa da casa para o inverno e a primavera. E praticamente no mesmo dia, início de setembro, plantamos o espinafre Medania, que é uma variedade muito resistente e produtiva. De fato, já colhemos cerca de 4 quilos ou 9 libras de espinafre daqui. Isso continuará produzindo no inverno e na primavera antes do plantio. Provavelmente abóbora novamente se eu continuar com essa coisa de não rotação, veremos. Os repolhos aqui são simplesmente fantásticos. Esta é a plantação após as favas. Vou cortar um só para te mostrar. Você pode ver como eles são tão pesados que caem. E se eu cortar através do coração? Apenas olhe para isso, mal consigo segurá-lo. Na verdade, está começando a se dividir, o que indica que está realmente pronto. Este é o Filderkraut, uma maravilhosa variedade alemã. E eu acredito que seja cerca de 5 quilos, ou seja, 11 libras ou mais desse coração de repolho doce e saboroso. Então, eu já cortei aqui 27 quilos, mais de 60 libras de coração de repolho. Isso é depois de aparar as folhas externas. Essa foi a segunda colheita após as favas, e tem alguns vermelhos bonitos também. E então, movendo para cá, temos os alhos poró, que realmente progrediram desde a última vez que olhamos. E para te dar uma ideia da produção aqui, foram 5 quilos, 11 libras de alho poró de uma única fileira que retiramos das 4. E essa era a fileira menor. Eu estimaria uns bons 25 quilos, 55 libras de alho poró a vir. E isso é depois da colheita de batatas, que foi de 48 quilos. Então tem muitos legumes lá também. Estivemos fazendo um pouco de manutenção nesses e tirando seus folhas inferiores com um pouco de ferrugem. Mantém eles com boa aparência e eu acho que reduz o espalhamento da ferrugem nas folhas mais velhas. A segunda colheita aqui está finalizada. Então essas chicórias, cabeças de chicória, os adoráveis radíquios, 26 quilos novamente, quase 60 libras. São apenas cabeças, corações apertados e folhas lindas. A colheita final ocorreu em 2 de outubro. Então imediatamente espalhamos composto. Então isso é para o ano que vem. É assim que a fertilidade é mantida aqui apenas com composto. Eu espalhei estas sementes de mostarda. Esta é na verdade uma semente segura para casa. É a mostarda branca Synapsis alba e isso é um adubo verde. Gosto desta porque ela é morta pela geada. Então eu não vou precisar, sabe, essa coisa sobre adubos verdes, você tem que incorporá-los. Eu vou esquecer isso. Se não tivéssemos uma geada forte, essas plantas poderiam ser arrancadas. Eles são apenas caules bastante frágeis. Mas estão trazendo carbono para o solo e suas raízes estão mantendo os micróbios felizes. Isso é vida no solo. E finalmente a couve também havia repolho aqui da última vez, que foi colhido, fez corações bastante pequenos. Mas esta seção já rendeu 11 quilos, quase 25 libras, de couve e repolho. Essa é a segunda colheita após o espinafre. Então aí você tem uma visão geral maravilhosa de não um grande pedaço de terra, fornecendo muita comida durante todo o ano, incluindo alguma comida para armazenar. E você poderia variar isso, usar isso como um modelo. Variá-lo de acordo com o seu clima, onde quer que você esteja no mundo, e você teria que adaptá-lo. Mas é para lhe dar a ideia mais do que qualquer coisa da continuidade, e também de ter plantas prontas assim que, ou sementes nesse caso, mas normalmente plantas, assim que uma colheita termina, coloque algo mais, e apenas mantenha tudo funcionando bem.